Sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma aula do nosso mini treinamento WhatsApp que vem. Estamos aqui a vos ensinar a tornar, ou vamos vos ensinar a tornar o vosso WhatsApp numa máquina de vendas e fazer diferença nos vossos negócios. Então estamos aqui, né? Vamos falar da aula número 7, jornada de compra. Então, afinal de contas, o que é jornada de compra? Falamos antes do funil de vendas, que é responsável para dar suporte à jornada de compra das pessoas. Mas qual conceito é esse? A jornada de compras é composta por 4 etapas: aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão de compra. Ela tem o objetivo de representar os passos que o cliente percorre até a aquisição de determinado produto. Como entendê-lo? É decisivo para a compreensão do conceito de funil de vendas. A jornada de compra tem o objetivo de representar os passos que o cliente percorre até a aquisição do determinado produto. Exatamente. Jornada, como o próprio nome diz, é o caminho que a pessoa passa. Compra é comprar. Comércio, estamos a falar de troca de bens ou serviços. Exatamente. A jornada de compra são os passos que o cliente dá. Estás a ver? Desde o conhecimento que existe um produto, desde o conhecimento que existe uma business, desde o conhecimento que existe uma empresa que vende tênis, uma empresa que vende produtos de emagrecimento, desde esse momento que a empresa descobre que a empresa descobre que existe um produto, até a fase de compra, do momento que ele conheça que existe até a fase de compra. Né? Por isso é importante sabermos sobre o funil de venda, mas vamos entender mais em frente, né, sobre esses quatro passos, né, porque ele tem interligação entre funil de vendas. A jornada de compras tem interligação com o funil de venda, mas não é a mesma coisa. Vamos falar sobre esses 4 passos que é para vocês, ou sobre essas 4 etapas que é para vocês poderem perceber. Primeira etapa, vamos falar de aprendizado e descoberta. Exatamente. Nessa fase, o comprador não sabe ainda muito bem que tem um problema ou oportunidade de negócio. O objetivo nessa etapa é despertar o interesse dele por algum assunto e fazer que perceba que tem um problema ou uma boa oportunidade de negócio. Por exemplo, você como vendedor ou nós como vendedor precisamos despertar o interesse do comprador. Como? Por textos, estás a ver? Despertar o interesse do comprador. Estás a ver? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a pessoa não dorme, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue apanhar sono. E nós somos uma empresa somos uma empresa que ajudamos as pessoas com problemas de insônia. Então, automaticamente, nós vamos fazer textos que vão chamar interesse dessa pessoa. Tá a ver? Por exemplo, vamos fazer um texto. A partir das 3 horas, vamos escrever um texto, ou vamos fazer uma publicação, ou um anúncio. A partir das 3 às 4 horas, você não consegue apanhar sono. Você tem problema de insônia. Nós chamamos o interesse dessa pessoa, essa pessoa se vê, a partir das 3 horas, a partir das 3 às 4 horas, eu não consigo apanhar mesmo sono, né? Eu tenho um problema de insônia. Automaticamente ela é uma pessoa consciente e sabe que tem um problema, só que ele não sabe do problema dele, tá a ver? Por isso é que nós devemos chamar a atenção dele, devemos despertar o interesse dele. Despertando o interesse, devemos despertar o interesse dele como? A partir de texto, por exemplo, esse texto aqui. Você não consegue apanhar sono a partir das 3 às 4 horas, você tem problema de insônia. Automaticamente nós chamamos ou despertamos o interesse dessa pessoa, porque ele não consegue apanhar sono a partir das 3 às 4 horas e ele começa a saber que ele tem um problema de insônia. Tá a ver? E depois vamos na segunda fase, né? Reconhecimento do problema. O comprador identifica que tem um problema, oportunidade de negócio,
e começa a pesquisar mais sobre esse problema e sobre possíveis soluções. Exatamente, ele já sabe que ele tem problema de insônia. Estás a ver? Ele já sabe que tem problema de insônia, ele descobre que ele tem problema de insônia. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa mostrar que você tem uma solução para o problema de insônia, para resolver o problema de insônia dessa pessoa. Como? Aí onde vai a pergunta. Você precisa fazer posts, porque essa fase é a fase mais importante, porque o cliente já sabe que você tem a solução para ele. O cliente já sabe que você tem a solução para ele. Então o que você tem que fazer? Tens que fazer posts. Por isso é que fazer post é muito importante, tá a ver? Você precisa você precisa estar no Google, onde o cliente vai pesquisar no Google o problema, como resolver o problema de insônia. Você precisa ter precisa ter um site, tem uma loja virtual, tem um site. Que o cliente, se pesquisar, vai te encontrar no Google. Você precisa estar no Facebook. O cliente, quando pesquisar no Facebook, vai te encontrar no Facebook. Você precisa estar no Instagram. Quando o cliente pesquisar no Instagram, você vai estar no Instagram. Você precisa estar onde o cliente está. Está a ver? E precisas fazer posts importantes, posts que falam, olha, eu te ajudarei a resolver o problema de insônia. Está a ver? Em esses 3 passos eu te ensinaria a fazer problema de insônia. Ou resolver o problema de insônia, está a ver? Automaticamente aqui o cliente sabe, o cliente é consciente, ele sabe que ele tem um problema, ele não sabia sobre o problema dele. Você despertaste despertaste o interesse dele, né? Com teus posts mostrando que ele tem um problema, ou mostrando que ele tem um problema de insônia, ou dizendo para ele que ele tem um problema de insônia, e ele automaticamente já sabe que ele tem um problema de insônia na segunda fase, que é a fase mais importante. Depois vamos passar pela terceira fase. A terceira fase nos diz que consideração da solução. Já na consideração da solução nos diz que o comprador já sabe algumas possíveis soluções para resolver aquele problema e começa a avaliar as alternativas para solucioná-lo. Nesta etapa, é importante conseguir criar um senso de urgência grande. Caso contrário, o comprador vai identificar que tem uma solução para o problema dele, mas não vai se empenhar tanto assim em resolvê-lo. Exatamente. Aqui está a dizer né, que o cliente, né, já conhece o problema dele. E ele já sabe que ele tem problema de insônia. Mas ele vai investigando. Por isso é que você precisa estar em todo o sítio. Mas também, já que você precisa criar um senso de urgência para ele. Por exemplo, você precisa fazer um post. Olha, se você não resolver o seu problema de insônia urgentemente, você pode morrer. Ou você vai morrer. Esse é um problema tão grave que se você não resolver, você vai morrer. Isso chama-se um senso de urgência, tá a ver? Isso é um senso de urgência. Faz post dizendo que, olha, se você não conseguir resolver esse problema de insônia, você vai ter um problema grave de saúde e você vai morrer. Por exemplo, nos meus negócios, eu digo como. No meu negócio digital, eu digo como. Eu crio um gatilho de urgência. Eu digo como, olha, eu digo assim, vagas limitadas para o curso de empreendedorismo digital, ou para o curso de tráfego pago, vagas limitadas. Só restam 6 lugares na nossa sala, na nossa turma, só restam 6 lugares. Ocupe já, tá a ver? Estou criando um senso de urgência, tá a ver? Eu estou criando um senso de urgência para ele, para as pessoas, para o cliente que estão a ver os meus posts, que têm me acompanhado. Porque você, quando cria um senso de urgência, automaticamente o cliente sente que ele tem que fazer aquilo urgentemente. Porque se você não criar um senso de urgência, você não vai vender, como aqui diz. Mas não, se você não criar um senso de urgência, não vai desempenhar tanto. Ele não vai se empenhar tanto assim em resolver. Ele não vai se empenhar tanto em resolver o problema. Porque ele sabe que é problema de insônia, embora básico, tá a ver? Problema de insônia para posso viver para toda a vida assim. Ele só não vou conseguir dormir, mas posso viver para toda a vida assim. Você não está criando senso de urgência para ele.
Tens que criar senso de urgência para ele, tá a ver? Depois vamos na quarta fase, que é decisão de compra. O comprador, né? O comprador, quem diz que o comprador está comparando as opções disponíveis e pesquisando qual delas é a melhor para o seu contexto. É importante nesta etapa ressaltar os diferenciais competitivos de cada uma das soluções. Exatamente, já aqui, né, ele decidiu que vai fazer o curso de empreendedorismo ou de tráfego pago, por exemplo. Ele decidiu que ele vai resolver o problema de insônia, tá a ver? Mas ele vai comparando entre o meu curso de tráfego pago, o curso que eu dou, e o curso de tráfego pago do Samuel Bonifácio, o curso de tráfego pago do André Afonso, e o curso de tráfego pago de todas as outras pessoas, tá a ver? Aí é onde você precisa mostrar os benefícios do teu negócio, os benefícios ou o diferencial do teu negócio. Por exemplo, em Angola nós temos a Macon e temos a Wambo Express em Luanda. São bem vizinhos, estão colados às paredes. Então, o que acontece aí? A Macon faz viagens interprovinciais e a Wambo Express também faz viagens interprovinciais. Mas o que acontece aí? Automaticamente o que acontece aí? O que acontece é que o preço da Macon é mais alto em relação ao preço da Wambo Express, mas os dois dão conforto. Então, por que eu tenho que ir na Macon que o preço é mais alto e não vou no ambos preços? Ou por que eu tenho que ir no ambos preços que o preço é mais baixo, mas também tem conforto e não vou na Macon? Estás a ver? Aí onde existe também um diferencial. Já na Macon tem um diferencial. Na Macon, se você tiver que buscar alguém que está vindo de viagem, lá tem rolotes. Você consegue pegar aí, sentar aí, beber uma gasosa, comer qualquer coisa. Uma sandes. Para quem bebe, beber uma cerveja. Ou se você viajaste, chegaste em Luanda e a pessoa que está vindo te buscar está a demorar, você consegue chegar nessa rolote, beber qualquer coisa, comer qualquer coisa. Não, ambos preços não tem isso. Está aí o diferencial. Tá a ver? Por isso é que é importante, pelo menos eu falo dos benefícios do meu negócio. Tá a ver? Porque aí, aqui, nessa decisão de compra, ele vai analisando, vai comparando a tua empresa às outras empresas, vai comparando Havaianas do Pedro e Havaianas do Afonso, vai comparando o chapéu do Pedro e o chapéu do Afonso, se são os mesmos tipos de chapéu. E eu tenho a certeza que você já passaste por esse tipo de situação, esse tipo de coisa, tá a ver? Agora, vou fazer um breve resumo. Falamos de quê? Falamos da fase, né? Falamos da primeira fase, né? O cliente ele é um cliente consciente. Ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe sobre o problema dele. Ou o problema que ele tem. Depois fomos falar de quê? Depois falamos do problema da segunda fase, que é a fase do reconhecimento do problema. A pessoa já sabe do seu problema. Mas ele precisa de uma solução para o seu problema. Você precisa despertar o interesse do teu cliente. Ou precisas mostrar, porque essa é a fase mais importante, precisas mostrar que você vai resolver o problema do teu cliente. Depois vai a terceira fase, que é a fase da consideração da solução. Ele já tem uma consideração da solução, ele já sabe que a empresa que é o business vai resolver o problema dele. Depois de reconhecer o problema, né, ele começa a considerar as soluções. Logo aqui, ele sabe que o problema dele é urgente, porque você cria um gatilho de urgência. Tens que criar um gatilho de urgência para ele saber que o problema dele é urgente, que ele precisa resolver aquilo urgentemente. Você precisa meter que tráfego pago, mais vale começar na internet agora do que depois. Porque depois pode ser tarde. Porque depois você pode ter problema grave de saúde e morrer. Depois vai na quarta fase, já na última fase, que é a fase da decisão de compra, né? O cliente vai comparando a tua empresa com as outras, se vende o mesmo tipo de produto, com a mesma qualidade, ao mesmo preço. Por que eu tenho que escolher a tua empresa e não a outra empresa? Estás a ver? E um erro muito comum que as pessoas fazem é o quê? Por exemplo, iPhone X, por exemplo, iPhone X.
custa 100 mil kwanzas. Ele mete iPhone X 100 mil kwanzas, entrega ao domicílio, fazemos entrega ao domicílio, mas o valor da entrega ao domicílio é 2 mil kwanzas. Grande erro isso. E esse é um erro muito comum, tenho visto até nos dias de hoje. O que você tem que fazer, aí é onde vai o diferencial para o seu negócio. Você tem que fazer o quê? Inclui já o valor da entrega no valor com o mesmo valor do produto. Mete iPhone X, 102 mil kwanzas. E a entrega é grátis. Automaticamente, metendo 102 mil kwanzas e a entrega grátis, automaticamente o cliente vai pensar que ele só está a comprar o produto, não está a pagar a entrega. Sem saber que ele está a pagar a entrega, que é aqueles 2 mil kwanzas, está a ver? E por isso é que é importante sabermos sobre os gatilhos mentais. Essa é mais uma aula. Falamos da jornada de compras. E espero ver-vos até a próxima aula. Como eu disse, todas as aulas aqui são importantes. E espero o máximo de dedicação e concentração por vossa parte e que vocês comecem a praticar para transformarem, sim, o vosso WhatsApp numa máquina de vendas. Muito obrigado. Até a próxima aula.